Ensino e aprendizagem do inglês como língua estrangeira. Um estudo analítico e reflexivo de 3 dissertações. O presente trabalho é um estudo analítico reflexivo com base em 3 dissertações de mestrado em Linguística Aplicada de 3 professoras pesquisadoras da Unicamp, no Instituto de Estudos da Linguagem, IEL, que defenderam seus trabalhos em 2003. Apesar de ser moradora da cidade do Rio de Janeiro e conhecer bem os problemas que enfrento em minha prática docente, escolhi trabalhos realizados na Unicamp por ser esta uma universidade pública de alto nível científico e intelectual e também porque era de meu interesse ter conhecimento em pesquisas que estivessem sendo realizadas em uma metrópole igualmente complexa como é São Paulo. Esse estudo tem o objetivo de analisar de que forma e por que o idioma inglês tem sido tão valorizado nos últimos anos no Brasil. É meu interesse também tratar de questões que envolvem a interação professor-língua estrangeira-aluno, notadamente o inglês, por ser esta a minha área de atuação docente. Além disso, por tratar-se de área de investigação da linguística aplicada, uma ciência aplicada aos estudos de problemas que envolvem a linguagem na prática. É bom salientar que minha pesquisa não se atém a bases de pesquisa de ordem cognitiva sobre a aprendizagem de línguas, mas parte da relação entre o professor, a língua estrangeira, o inglês e o aluno. O tema deste estudo consiste na apreciação da interação professor, língua estrangeira, aluno, em contexto institucionalizado, a saber, colégio na rede pública estadual de ensino, que é minha área de atuação. Ressalto para a questão de meu estudo ser realizado em uma instituição da rede pública apenas por se tratar da minha vivência docente. Este estudo pode ser igualmente analisado em qualquer instituição de ensino, público ou particular. Observo que a questão do ensino e da aprendizagem de línguas estrangeiras, principalmente o inglês, é uma preocupação que envolve muitos pesquisadores, muitas vezes preocupados com sua prática docente. Cito os trabalhos de 3 professoras pesquisadoras que pensaram essas questões e que defenderam suas dissertações em 2003 na UFRJ, as professoras Liberto, Thalita de Oliveira e Verônica Souza de Oliveira. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais de língua estrangeira, PCNs-LE, o aluno tem o direito de aprender uma língua estrangeira e, em especial, o inglês, por ser esta uma língua considerada de prestígio internacional e propiciar grandes oportunidades profissionais e pessoais àqueles que a dominam ou que possuem certo conhecimento da mesma. Entendo com isso que estudar uma língua estrangeira é importante para a formação do aluno e se cumpre realizar por lei. Entendo também que o ensino de uma língua estrangeira é fundamental para o aluno, pois é através desse conhecimento que o aluno percebe que existem outros povos e outros idiomas espalhados em todo o mundo e que todos são igualmente válidos para a comunicação, que é o objetivo final de qualquer língua. Diante disso, entendo que tanto o inglês, o espanhol, o francês, o alemão ou qualquer outra língua tem o seu valor indiscutível. Então, minha pergunta: por que é dado tanto valor a um idioma apenas? Ou melhor, por que se privilegia um idioma e só é apresentado ao aluno esse único idioma, já que todos possuem o seu valor? Eu sou professora de língua e literatura inglesa e portuguesa. Não pretendo discutir aqui o valor da língua inglesa para o ensino, mas então, por que professores pesquisadores, que são pensadores e formadores de pensamento crítico, não mostram aos seus alunos que o motivo deles estudarem apenas um idioma, o inglês, está diretamente ligado ao valor econômico e social que possui essa língua? Meu objetivo não é de polemizar, mas fazer pensar e refletir uma situação que me é imposta como professora. Quero deixar claro que gosto de lecionar inglês, talvez até mais do que minha própria língua. E levar adiante um pensamento crítico e reflexivo a esse respeito é algo que se faz necessário. A motivação para esse estudo começou a partir da provocação sempre recorrente que se fazia nas minhas aulas com meus alunos. Suas perguntas e indagações eram simples, mas eu não encontrava uma resposta satisfatória. Como profissional que sou, que trabalho com o ensino e a aprendizagem,
de língua estrangeira, me sentia bastante incomodada com tais questões. Portanto, esse estudo se deve pelo fato de trabalhar com a língua estrangeira inglês em sala de aula. As perguntas e comentários dos alunos eram os seguintes: eu não sei falar nem o português, quanto mais inglês. Para que eu vou aprender inglês? É muito difícil. Eu acho o inglês bonito, mas não sei nada. Por que não estudamos espanhol, que é mais fácil? Minha motivação, portanto, surgiu dessas constantes indagações que os alunos se faziam e faziam a mim quanto ao ensino e à aprendizagem do inglês em sala de aula. Alguns se achavam felizes por estar aprendendo uma língua considerada bonita, como diziam, outros se achavam incapazes de aprender tal língua, considerando que a mesma é muito difícil de ser aprendida. Essas, portanto, eram e continuam sendo provocações que tenho que enfrentar com os alunos constantemente em sala de aula. Diante disso, resolvi ir buscar ajuda e conhecimento mais aprofundado e científico acerca de tais questões que se faziam pertinentes à minha prática docente. Busquei me informar com colegas que também estavam enfrentando as mesmas dificuldades que eu em sala de aula de língua estrangeira. Foi aí que surgiu meu interesse em ir buscar possíveis respostas com professores pesquisadores como eu e que tivessem a prática docente em sala de aula de língua estrangeira. Recorri então a trabalhos de professoras pesquisadoras da Unicamp, da área de linguística aplicada e que estavam em sala de aula de inglês. Minha escolha pela Unicamp foi de certo modo aleatória. Queria pesquisar trabalhos realizados em uma instituição de tão alto nível quanto a UFRJ, universidade na qual estudo. E, além disso, ter acesso à informação fora do Rio de Janeiro, que é a minha experiência docente. Meu papel como educadora fica muito forte diante de uma situação como essa, quando se deve mostrar a esse aluno o valor que existe ao se estudar uma língua estrangeira, a saber, o inglês. E, ao mesmo tempo, esclarecer que essa mesma língua é apenas uma língua a mais, nem melhor e nem pior do que as demais. Estar dentro dos estudos da linguística me faz vivenciar isto que digo. Entendo que toda e qualquer língua tem o seu valor, que é único. Como nos diz Pereira Filho, 2003, a linguística aplicada dá suporte às questões referentes à tipologia textual, à aquisição de línguas, aos métodos e técnicas de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Fecha aspas. A linguística aplicada é uma área do conhecimento voltada para os problemas de uso da linguagem, da questão do ensino-aprendizagem em sala de aula, da interação professor-aluno em contexto de sala de aula, onde tenta buscar soluções para tais problemas, criando seus próprios conceitos teóricos. A linguística aplicada, no entanto, busca informação das várias áreas do conhecimento, tais como a psicologia, a pedagogia, a educação, a linguística, dentre outras áreas das chamadas ciências sociais. Ela tenta, portanto, resolver os seus próprios problemas de uso da linguagem com base nas teorias advindas dessas ciências e formular seus próprios modelos teóricos. A linguística aplicada é uma ciência social, uma área de investigação aplicada, mediadora, interdisciplinar, centrada na resolução de problemas de uso real da linguagem. Moita Lopes, 2001. Por isso, me coloco à vontade quando aparecem problemas relacionados às questões do ensino e da aprendizagem de línguas estrangeiras. É como diz Celane, 2000. Abre aspas. A linguística aplicada é articuladora de múltiplos domínios do saber, que tem preocupação com a linguagem. Logo, a linguística aplicada deve ter papel relevante na formulação de uma política educacional. Fecha aspas. A LA, linguística aplicada, como área do conhecimento, é vista hoje como articuladora de múltiplos domínios do saber, em diálogo constante com vários campos que têm preocupação com a linguagem. É mediadora de mudanças na sua construção com a coletividade e com a participação desta, tendo em vista que a linguagem permeia
todos os setores de nossa vida social, política, educacional e econômica, uma vez que é construída pelo contexto social e desempenha papel instrumental na construção dos contextos sociais nos quais vivemos. Está implícita a importância da LA no equacionamento de problemas de ordem educacional, social, política e até econômica. A linguística aplicada, contudo, também trata de problemas fora da sala de aula, ou seja, ela se preocupa com os problemas de uso da linguagem que enfrentam os usuários da linguagem. Os leitores, os escritores, os falantes, os ouvintes, tanto no contexto da escola quanto fora dele. A linguística aplicada, como área do saber, já encontra várias associações que reúnem vários pesquisadores ligados a ela. As várias associações que existem estão envolvidas em fazer pesquisa na área de LA, divulgando os trabalhos de pesquisadores. Cito algumas dessas associações: a Abralim, Ampol, Alab, Gelni, entre outras. O foco do meu trabalho é o de analisar como o idioma inglês é tratado, especialmente em sala de aula, ou seja, como ele é apresentado aos alunos quanto ao seu real valor no porquê desse idioma ser tão estudado e divulgado, e também quanto ao seu valor social e principalmente econômico na sociedade. O problema da pesquisa está centrado em na ênfase que é dada ao idioma inglês e que não ocorre com outras línguas estrangeiras. 2. Por que o aluno se sente inferiorizado e até incapaz em aprender o idioma na escola? 3. Será que os docentes de línguas estrangeiras estão mostrando ao aluno a diferença entre o objetivo educacional e o objetivo utilitário da língua? Moita Lopes, 2001. Se isso acontece, de que forma acontece? O foco do problema são os professores que trabalham com inglês em sala de aula. Minhas perguntas de pesquisa estão organizadas da seguinte forma: formulo uma pergunta central para cada dissertação analisada nesse estudo. Para responder às questões apresentadas, busco me fundamentar nas dissertações defendidas na Unicamp. Primeira, por que a língua estrangeira, saber o inglês, é uma língua vista como difícil, mas que é entendida como necessária? Por que ela recebe uma atitude positiva? Figueiredo, 2003. Segunda, por que o inglês é dita a língua que abre portas de emprego e funciona como uma senha de acesso ao mundo dito globalizado? Rosa, 2003. Terceira, por que os alunos se acham incapazes em aprender o inglês? Qual é o discurso usado e por que ele é usado? Hashiguchi, 2003. O foco das perguntas são os professores e os alunos do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino, já que estou em um contexto de interação em sala de aula. A organização dos capítulos é a seguinte: no capítulo 2, analiso a dissertação da professora mestra Figueiredo, 2003, onde destaco os pontos relevantes que tratam das atitudes que são tomadas no mundo e no Brasil acerca da língua inglesa e de quem fala essa língua, a saber, o estrangeiro e ainda aquele que é considerado falante aprendiz de uma língua estrangeira. Observo a reação das pessoas diante de falantes de uma segunda língua, ou seja, como essas pessoas encaram aqueles que possuem tal domínio do idioma inglês. A atenção do leitor deve ser em observar a posição que toma o brasileiro, por exemplo, diante da língua do estrangeiro, quase de idolatria com o que é de fora. O objetivo do presente estudo é o de avaliar reações diante, não somente da língua inglesa, mas também para comparar essas reações com outros idiomas estrangeiros, como francês, alemão, espanhol. No capítulo 3, analiso a dissertação da professora mestra Rosa, 2003, onde chamo a atenção para alguns pontos que achei relevantes, como possuir o conhecimento da língua estrangeira abre as portas para o mercado de trabalho no mundo dito globalizado.
o papel da mídia, que amplamente tem divulgado nos últimos anos várias matérias com destaque para a língua inglesa. São os cursinhos de inglês, onde cada um mais atrativo do que o outro e todos voltados para o aprendizado da língua inglesa, a relação entre educação, conhecimento da língua inglesa e o sistema capitalista no mundo globalizado e seus desdobramentos, fazendo um estudo da identidade do aluno-aprendiz da rede pública de ensino, fundamental e médio. No capítulo 4, analiso a dissertação da professora mestra Hashiguchi, 2003, onde a autora trata principalmente da questão do discurso que é apresentado no que se refere ao idioma inglês, ou seja, como é realizado o deslocamento do sujeito de enunciação em sua língua materna para o sujeito de enunciação na língua estrangeira. Para a Revue 1998, a relação do aluno com a língua estrangeira é permeada pela noção de confronto. O confronto entre o que lhe foi instaurado pela língua materna e que a língua estrangeira desarranja. Esse estudo também se apoia em dois pontos cruciais para a reflexão da relação sujeito-aluno-língua estrangeira. Primeiro, o aluno como sujeito do discurso e segundo, a noção de sentido, ou seja, da produção de sentidos que são produzidos pelos sujeitos. Aceitamos assim a pluralidade de sentidos, ou seja, a possibilidade de disseminação de sentidos. Concordo que a produção de sentidos é um dos maiores problemas que enfrento trabalhando com a língua estrangeira dentro da sala de aula. Esse também é um aspecto que a autora trata em seu estudo. A dúvida é a seguinte: como fazer com que algumas das atividades realizadas em sala de aula ganhem sentido pelos alunos? Essa é uma questão a ser tratada nesse capítulo. No capítulo 5, teço as considerações finais desse trabalho, onde faço um levantamento geral do mesmo e coloco minha visão crítica e pessoal acerca de tudo que foi analisado, levando em conta minha prática em sala de aula, com o ensino fundamental e médio, trabalhando com o inglês. Também tento encaminhar o problema apresentado, fornecendo sugestões para futuras pesquisas, tendo o objetivo de alcançar uma maior consciência sobre as tendências pedagógicas e trazer uma contribuição para se repensar sobre os aspectos aqui levantados de forma mais reflexiva da prática docente. Proponho sugestões para futuras pesquisas e os possíveis desdobramentos sobre o assunto na representação da língua inglesa no contexto social dos dias atuais. O capítulo 6 é dedicado à bibliografia do estudo, tanto a bibliografia citada no trabalho, quanto a bibliografia apenas de consulta, e o capítulo 7 é o anexo, que está reservado para um questionário aberto formulado por mim a alguns professores que trabalham com o inglês em sala de aula e também para um questionário com alguns dos alunos com os quais trabalho, todos escolhidos por mim de forma aleatória. A metodologia usada para esse estudo está voltada em fazer uma análise reflexiva dos trabalhos aqui apresentados para estudo e do que vem sendo realizado ultimamente na questão do ensino-aprendizagem do inglês em sala de aula. Minha preferência em usar a primeira pessoa ao invés da terceira pessoa deve-se ao fato de que tenho o objetivo de falar diretamente com o meu leitor, além de a primeira pessoa proporcionar ao meu texto um caráter mais intimista e pessoal. O contexto de pesquisa do estudo ficará a critério do que está sendo analisado nas dissertações em estudo. Os instrumentos para a coleta de dados seguirá o mesmo critério do contexto de pesquisa. O perfil dos participantes da pesquisa são alunos da rede pública de ensino. Então, inglês como língua estrangeira, uma visão da posição diante de falantes de línguas estrangeiras. Capítulo 2. O presente capítulo vai tratar de questões levantadas pela professora mestra Figueiredo, 2003, que faz um estudo do inglês em escola pública. Ela analisa as atitudes que são tomadas no mundo e no Brasil com relação à língua inglesa e seus falantes nativos e os aprendizes falantes,
ela vai tratar das atitudes das pessoas diante de falantes de uma L2 ou língua estrangeira e da atitude do brasileiro diante da língua do estrangeiro, quase de idolatria. O objetivo de analisar esse estudo é o de investigar a atitude dos brasileiros diante de falantes de outras línguas estrangeiras, além do idioma inglês, que é considerada a língua de maior prestígio e vitalidade no Brasil. Meu interesse é o de discutir a atitude de estudantes brasileiros de escola pública que atribuem grande importância ao estudo do idioma inglês e a consequente supervalorização do mesmo no âmbito profissional futuro e educacional. Estudos realizados por Moita Lopes, 2001, também discutem sobre a questão da valorização do inglês e da atitude de brasileiros diante desta língua estrangeira. A atitude de alunos é positiva, porém não permanece na sala de aula quando o aluno não vê a praticidade para a sua vida daquilo que está sendo ensinado, ou seja, não vê sentido para tal estudo e fica então desmotivado. A realidade para o ensino de língua estrangeira em sala de aula é precário por vários motivos e está longe de suprir a necessidade do aprendizado em uma língua estrangeira, seja ela qual for. O tempo de aula, tanto para o ensino fundamental e médio, é de 2 aulas de 50 minutos cada. Os outros problemas que dificultam o ensino-aprendizagem é a falta do livro didático. O número de alunos por turma é muito grande, dificultando assim a aprendizagem. As posições que as pessoas adotam diante do idioma inglês, em geral, é uma visão de deslumbre e também do sentimento de colonizado ou mesmo de inferioridade diante da língua do colonizador, que é visto como superior. A posição do indivíduo diante de falantes de outras línguas tem sido objeto de vários pesquisadores. Essas pesquisas têm implicações para a sala de aula. A autora chama a atenção para o uso de métodos indiretos, ou seja, atitudes que podem ser inferidas através de comportamentos que revelam atitudes implícitas, dentre eles o matched gaze. Este método foi desenvolvido por Lambert e seus colegas entre 1960 e 1967 na Universidade McGill. É uma técnica amplamente utilizada na investigação de atitudes de indivíduos diante de falantes de outras línguas. Ela objetiva mostrar as atitudes de um ouvinte em relação à língua de um falante e parte do princípio de que o estilo da fala leva a inferências e categorizações sociais baseadas na construção de impressões a partir da voz de um falante. O ponto-chave desta técnica é que uma só pessoa fala mais que uma língua, mas os juízes avaliam, independentemente, cada falante em cada um dos diversos gases, isto é, o ouvinte desconhece o fato de que o falante ouvido falando em uma língua é também ouvido falando em outra. Uma vez que as variáveis como a qualidade de voz, o estilo e a personalidade do falante são controlados, consegue-se acessar atitudes inconscientes para com a língua ou variantes e seus respectivos falantes. Ao ouvir as vozes dos falantes, o ouvinte os avalia, atribuindo-lhes traços de personalidade como inteligência, bondade e outros. O agrupamento desses traços nas avaliações dos alunos origina 2 categorizações distintas, geralmente reconhecidas como status e solidariedade. A primeira está relacionada à competência e a segunda está relacionada à integridade e atração social. Quero me deter agora na posição dos indivíduos em outros países com relação à língua do estrangeiro. A posição em outros países. São analisadas as atitudes das pessoas diante da língua inglesa em outros países como Rodésia, Hungria e Canadá. Na Rodésia, houve um consenso entre os pesquisadores. Eles afirmaram que as pessoas passaram a ter status por falarem a língua francesa ou a inglesa, por estas línguas estarem ligadas ao passado de colonização da Rodésia, quando as pessoas tinham que aprender esses idiomas para conseguir um bom trabalho e ter acesso às informações nas escolas rodesianas.
A posição com relação à língua materna refletia uma orientação sentimental que contribuía para uma identidade nacional. Na Hungria, estudos também foram feitos com relação à posição de alunos diante de falantes de várias línguas estrangeiras. O objetivo deste estudo teve o propósito de examinar como as mudanças socioculturais que ocorreram nos anos 90 afetaram o uso das várias línguas naquele país. Os autores constataram que a relevância da língua inglesa na globalização tem um impacto muito grande na motivação do aprendizado desta língua pelos húngaros. O estudo confirma a importância de vários aspectos na motivação para o aprendizado de uma língua estrangeira. Desta forma, línguas como alemão e russo foram consideradas mais apropriadas para aprendizes do sexo masculino, enquanto francês e italiano foram para as mulheres. Acho que é relevante ressaltar para o resultado da pesquisa quanto ao idioma inglês, que recebeu preferência entre os participantes homens da pesquisa, pelo seu uso imprescindível na área tecnológica e da informática, visto ser esta uma área de predominância masculina. Em um outro estudo, os pesquisadores avaliaram a voz. Uma voz considerada pobre era aquela que estava muito fina, fanhosa, tensa e rouca. No entanto, estudos afirmam que enquanto uma voz rouca de um falante masculino pode ser considerada como sexy por uma ouvinte feminina, uma voz muito grave pode ser desvalorizada em um falante feminino ou ser associada a poder e autoridade em um falante masculino. De qualquer forma, o falante pode mudar seu tom de voz para atingir seus objetivos, assumindo assim um tipo de linguagem de acordo com o contexto e lhes garantir alguma vantagem social. De qualquer forma, o falante pode mudar seu tom de voz para atingir seus objetivos, assumindo assim um tipo de linguagem de acordo com o contexto e lhes garantir alguma vantagem social. No Canadá, a questão ficou entre a língua francesa local, em contraste com o europeu. A conclusão dos estudos foi que o francês europeu foi considerado mais correto do que o francês canadense. Observo que, de novo, houve um certo preconceito e uma preferência pelo que é estrangeiro, no caso francês europeu. Em Israel, a posição para com o idioma inglês teve uma visão positiva para com as pessoas, principalmente os imigrantes americanos. A língua inglesa teve uma receptividade maior do que o francês ou o próprio hebraico. De acordo com o resultado da pesquisa, a importância do inglês estava relacionada com o desejo em atingirem objetivos, tais como comunicar-se com entes queridos no exterior e ter acesso às informações no mundo acadêmico. A pesquisa também ocorreu na Inglaterra. A questão que estava em pauta era entre o inglês língua oficial e o inglês dialetal, ou seja, entre o sotaque considerado de prestígio e os outros sotaques. Mais uma vez, é a língua reconhecida oficialmente, a língua que é mais aceita no meio social. A questão da aceitação da língua inglesa e rejeição das outras línguas ocorre com vários povos, vide pesquisas realizadas, e muitas vezes isso ocorre com falantes da própria língua inglesa, como no caso dos dialetos dentro de um mesmo país. Essa questão, no entanto, não é única dos países aqui listados e pesquisados, mas pode ser contemplada aqui no Brasil também. A posição no Brasil. Esse estudo trata da posição dos brasileiros diante da língua inglesa, ou seja, a língua do estrangeiro, sendo este o foco deste estudo. Quero lembrar que minha experiência docente está centrada neste contexto, ou seja, eu trabalho com a língua estrangeira em inglês em sala de aula e observo a reação, a posição do meu aluno diante deste idioma, que é quase de encantamento e vislumbre, além de ele se achar incapaz, intelectualmente inferior para aprender o idioma.
Vários são os estudiosos que investigaram as atitudes diante do inglês. Cito o trabalho de Moita Lopes, 2001, que mostrou que há uma atitude exageradamente positiva e de quase adoração, não somente pela cultura, mas também pela língua inglesa em si, tanto pelos professores quanto pelos alunos do ensino fundamental e médio. Saber inglês abre portas para o mercado, para o trabalho profissional. O capítulo em estudo apresenta a proposta da pesquisadora Rosa, 2003, que mostra a relação da mídia para a questão do ensino da língua inglesa como língua estrangeira. De como atingir o conhecimento da língua estrangeira abre portas para o mercado de trabalho e a relação entre educação, possuir conhecimento da língua inglesa e o sistema capitalista no mundo globalizado e seus desdobramentos, fazendo um estudo da identidade do aluno-aprendiz da rede pública de ensino, ensino fundamental e médio. A autora acredita que saber inglês é ter uma senha de acesso ao mercado de trabalho no mundo dito globalizado. Ela acrescenta o papel da mídia brasileira no sentido de legitimar a relação entre língua inglesa e empregabilidade com sucesso no mercado dito globalizado. Isso confere ao indivíduo sentidos que lhe deixam sentir realmente capazes e acreditar que o que a mídia oferece é a verdade plena. Segundo Bauman, 1999, abre aspas, a globalização está na ordem do dia, uma palavra da moda que se transforma rapidamente em um tema, uma encantação mágica, uma senha capaz de abrir as portas de todos os mistérios presentes e futuros. Para alguns, globalização é o destino irremediável do mundo, um processo irreversível, é também um processo que nos afeta a todos na mesma medida e da mesma maneira. Estamos todos sendo globalizados e isso significa basicamente o mesmo para todos. Fecha as aspas. O fato é que a mercantilização chegou na área da educação e do ensino da língua estrangeira inglês. A questão do poder econômico está em todos os setores da sociedade, inclusive na área educacional de ensino. É visível a grande quantidade de cursos de línguas estrangeiras que oferecem a língua inglesa. É visível também a imensa quantidade de estratégias apresentadas pela mídia para um aprendizado rápido e eficiente do idioma, onde é possível aprender até dormindo. A mídia e o ensino do inglês. É verdade que o papel da mídia é mesmo de divulgação e venda de produto. Hoje em dia, a mídia está por toda parte e trata de qualquer assunto. Neste estudo, quero chamar a atenção para o papel da mídia na área educacional, em especial para a língua estrangeira inglês. Chamo a atenção para algumas publicações na revista Veja. Primeira, a febre de aprender inglês. Num país com um pedaço bilíngue, já se faz exame de língua até em concurso público. Publicação de 28 de outubro de 1998. Outra, o idioma mundial. O que os adultos precisam fazer para aprender? Publicação de 16 de setembro de 1998 também. E por último, do you speak? Brasileiros estudam inglês mais do que nunca, mas a maioria não consegue aprender. Publicação de 14 de agosto de 1996. É possível verificar que a mídia, com seu poder de produzir e veicular discursos, enfatiza a representação da língua inglesa como uma senha de acesso ao mercado de trabalho no mundo dito globalizado. Neste sentido, a mídia brasileira, ao relacionar a língua inglesa e mercado de trabalho, tem atuado na produção e legitimação de certos sentidos para o ensino e a aprendizagem do inglês.
O foco deste capítulo é o de relacionar o papel controlador e dominador usado pela mídia, através do discurso que usa e empregabilidade. O objetivo aqui é o de analisar o discurso usado na representação da língua inglesa como uma senha de acesso ao mercado de trabalho e verificar que sentidos este discurso proporciona ao brasileiro aprendiz do inglês. A necessidade da língua inglesa na vida dos brasileiros é, na verdade, uma necessidade bastante específica e não está direcionada a qualquer campo de trabalho, mas a áreas específicas também. É claro que a função utilitária do inglês não é a mesma para uma secretária e um operário, por exemplo. Contudo, o que a mídia propaga através de seus N discursos veiculados na imprensa escrita, que estudar ou aprender inglês é fundamental para a vida do cidadão, seja ele quem for, faça ele o que fizer no mercado de trabalho. Além disso, o que mais a mídia veicula? Que através do conhecimento da língua inglesa está garantida a vaga do cidadão ao mercado de trabalho. E mais ainda, que esse trabalho quase sempre é apresentado como de alto nível e status social, onde basta saber falar inglês fluentemente, como qualquer cidadão, onde esta seja a sua língua materna, como se isso fosse possível. Segundo Rosa, 2003, abre aspas. A identidade do sujeito é constituída pelos discursos. Portanto, a identidade do brasileiro é constituída também por esses discursos sobre a língua inglesa, de forma que o seu ensino e aprendizado, bem como as atitudes dos jovens frente à necessidade de aprender inglês, envolve aspectos de natureza ideológica e não individual. Desta forma, me posiciono da mesma forma que Rosa, 2003, e apresento como foco deste estudo fazer emergir uma reflexão, sobretudo política, persistente a um tema bastante presente em nossa sociedade, que é a relação existente entre educação, em especial o ensino da língua inglesa, e o mundo do trabalho do sistema capitalista. A partir daí, traço um desdobramento da representação da língua inglesa como uma senha para o mundo globalizado. Dito isto, fica clara a posição do docente em sala de aula, em sua prática docente, em especial para o ensino e a aprendizagem da língua inglesa. O domínio do inglês na atualidade. O fato é que a maioria dos brasileiros, quando se predispõe a estudar um idioma de língua estrangeira, recorre ao inglês. Por que isso ocorre? É fato também, de acordo com o documento do ENPLE, que todo cidadão brasileiro tem o direito de aprender línguas para o aperfeiçoamento de sua formação. Mas por que mais e mais pessoas se voltam para o aprendizado da língua inglesa? Entendo que fica clara a importância do idioma inglês neste mundo dito globalizado, onde fatores sociais e econômicos estão envolvidos. Diante dessas questões, fica evidente a importância que é dada ao idioma estrangeiro, em especial o inglês, que, em geral, é a única língua estrangeira oferecida na maioria das escolas brasileiras. O ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras. A aritmética pode bem ser o assunto das cidades democráticas, pois ela ensina as relações de igualdade, mas somente a geometria deve ser ensinada nas oligarquias, pois demonstra as proporções da desigualdade. Michel Foucault. Neste capítulo, farei uma análise do que apresenta a autora da dissertação em estudo, a saber, Hashiguchi, 2003. Discutirei a relação do brasileiro com o que é estrangeiro e das políticas de ensino que vêm sendo usadas para o ensino e a aprendizagem da língua estrangeira, a saber, o inglês. Celane, 2000, diz que, abre aspas, questões de poder e desigualdade tornaram-se centrais no ensino-aprendizagem de línguas, fecha as aspas. No capítulo 2 de seu trabalho, a autora da dissertação em questão trata da questão da língua materna e da língua estrangeira,
que é forçada a ser usada, por ser a língua do colonizador sobre a do colonizado e ainda por se tratar da língua que o imigrante se vê forçado a falar para interagir no seu novo país de chegada. Meu objetivo neste capítulo é o de analisar a evolução dos parâmetros de ensino de línguas estrangeiras que vêm sendo utilizados no país, no caso Brasil, para melhor entender os fenômenos de aprendizagem. Observo o exame das políticas de ensino que vêm sendo aplicadas ao ensino de línguas estrangeiras no Brasil pelo Ministério da Educação, MEC, a exclusão da língua materna do imigrante, que é obrigado a falar a língua padrão, que é falada no país aonde mora, a exclusão da língua do estrangeiro em detrimento da língua oficial do Brasil, a exclusão da língua do aluno em detrimento da norma culta da língua oficial. Sabe-se que língua portuguesa se instalou como língua materna e oficial do país na época da colonização. O que é preciso identificar é de que forma e em que momento ocorre uma política de ensino de línguas no país e de como somos atingidos por essas condições hoje. No início, a língua estrangeira que ocupava um espaço de destaque tanto no cenário político quanto no econômico e principalmente cultural era o francês, mas que perdeu o lugar para o inglês, que hoje ocupa uma posição tal que, na maioria das escolas da rede pública de ensino, é o inglês que se estuda, sendo esta a língua estrangeira obrigatória no ensino básico e passível de reprovação no ensino médio. Entendo que o que ocorre é a procura por melhores cursos particulares de idiomas, que geralmente são aqueles que mais investem com a mídia, o que evidencia o fator econômico como dominante. Ou seja, aquele que tem um maior poder econômico é aquele que consegue ingressar em um curso desse porte e, com isso, alcançar o conhecimento da língua estrangeira nas chamadas 4 habilidades, que são ler, escrever, falar e entender. Para tratar do ensino e da aprendizagem de língua estrangeira, a autora fala em tipos discursivos, ou seja, discursos que valorizam a língua do colonizador em detrimento da língua do colonizado, por exemplo. Posso observar a questão do discurso em Cook, 1989, que apresenta os tipos de discurso e cita, abre aspas, newspapers, fact sheets, details of consumer goods and services, advertisements, travel leaflets, dictionaries and library catalogs. Fecha as aspas. Ele ainda diz que, abre aspas, teaching a language is also teaching a culture. Fecha as aspas. O que eu observo diante disso é que ensino de língua estrangeira está diretamente ligado a conhecer a cultura do outro e trata, portanto, da questão da alteridade, ou seja, da valorização do outro. Segundo Cook, 1989, abre aspas, discourse analysis examines how stretches of language considered in their full textual, social, and psychological context become meaningful and unified for their users. Fecha as aspas. Outra citação, abrindo aspas, traditionally, language teaching has concentrated on pronunciation, grammar, and vocabulary, and while these remain the basis of foreign language knowledge, discourse analysis can draw attention to the skills needed to put this knowledge into action and to achieve successful communication. Fecha as aspas.
O livro explica, portanto, a teoria da análise do discurso e sua relevância para o ensino e a aprendizagem. Também fornece muitos exemplos de situações práticas, data collection, coletadas mediante transcrição feita por Cook da própria família, de alunos, amigos e conhecidos. Quando algo aparece criado pelo autor, é indicado no texto. Relação do brasileiro com o estrangeiro. Considerações finais. Uma citação: frequentemente a formulação de um problema é mais essencial que sua solução. Albert Einstein. Chego ao fim desse trabalho esperando ter contribuído com mais uma modesta participação nesse amplo e complexo campo do saber científico que são os estudos da linguagem. Meu prazer será saber ter contribuído para uma maior conscientização sobre as tendências pedagógicas, também para se repensar de forma reflexiva sobre as questões que realmente envolvem o ensino-aprendizagem do inglês em nossas escolas brasileiras. Espero que minha pequena contribuição tenha trazido à tona vários desdobramentos da representação da língua inglesa no seu âmbito maior, que é o das questões que se voltam para o social, ou seja, das interações sociais que esse aprendizado alcança. Dedico o capítulo das considerações finais para responder a cada uma das perguntas feitas na introdução deste estudo, relacionadas aos capítulos 2, 3 e 4, respectivamente, com base na minha experiência pessoal docente e trabalhando com o inglês. Dedico o capítulo das considerações finais para responder a cada uma das perguntas feitas na introdução deste estudo, relacionadas aos capítulos 2, 3 e 4, respectivamente, com base na minha experiência pessoal docente e trabalhando com o inglês. Em resposta às perguntas do capítulo 2, trata-se da questão da dificuldade que o aluno enfrenta, mesmo uma dificuldade psicológica, visto ser pré-definida por ele mesmo. Na questão de encarar o idioma como algo que está muito distante de sua capacidade em aprendê-lo, apesar de achar este um idioma altamente valioso e necessário para a sua vida profissional, e também o porquê de este idioma ser muito bem aceito pelo aluno, ou seja, ser visto como fundamental para o seu aprendizado. Acontece que o aluno, segundo minha experiência em sala de aula, se encontra bastante desmotivado pelas dificuldades que enfrenta ao estudar o seu próprio idioma e transfere esta dificuldade para o aprendizado do inglês. No entanto, existe uma supervalorização com o que é relacionado ao estrangeiro. Esse aluno tem uma relação de inferioridade diante do idioma do outro. E isso é quase que inquestionável e imutável na cabeça do aluno. De novo, o aluno transfere, influenciado pela mídia, que inglês se fala é nos Estados Unidos. E este é um país de primeiro mundo, portanto, que está longe da realidade desse aluno. Em resposta ao capítulo 3, quero colocar minha posição pessoal de cidadã que observo as coisas que estão acontecendo ao meu redor, dentro e fora do meu meio profissional. A pergunta faz referência à mídia e do seu papel de agente que estaria influenciando as pessoas no que se refere ao aprendizado do idioma inglês, através dos vários cursinhos de inglês, material impresso, fitas de vídeo e cassete, técnicas de aprender inglês em 24 horas, aprender inglês dormindo, etc. Minha posição sobre isso é bastante clara. Sem sombra de dúvida, a mídia influencia e muito nesta questão do aprender inglês, que abre as portas para o mercado de trabalho. Para todos aqueles que se dispuseram a investir seu tempo e dinheiro em qualquer uma das inúmeras vantagens apresentadas. Entendo e creio que o papel do professor educador aqui é fundamental na medida em que este profissional, dotado de uma visão crítica e firme sobre essas questões, deve mostrar ao seu aluno
toda a verdade que está por detrás daquilo que a mídia apresenta, para, assim, termos alunos futuros estudantes de línguas estrangeiras também pessoas críticas e conscientes do real valor do aprendizado do inglês, sem esquecer de mencionar o objetivo em aprender tal idioma. A pergunta do capítulo 4 refere-se à questão do discurso que é usado quando o assunto é aprender inglês e o porquê dos alunos se acharem incapazes em aprender tal idioma. A questão de o aluno se achar incapaz em aprender inglês já foi respondida na pergunta referente ao capítulo 2 deste estudo, quando falo do sentimento de inferioridade por parte desse aluno e da posição de valorização da língua do estrangeiro, no caso, o inglês. O que devo ressaltar aqui é para o discurso que é usado na negociação da troca de informação quando se ensina um idioma, no caso, o inglês. O que é mostrado ao aluno e como é mostrado? Creio que estas são questões que devem ser levadas em conta ao se ensinar inglês. A importância que dou ao idioma inglês vai interferir diretamente na posição que dou ao aluno. É simples, se eu, professora de língua inglesa, apresento o inglês como uma língua fundamental na vida do aluno hoje e sempre, ou se eu apresento este mesmo idioma ao aluno de forma a que ele venha perceber melhor o mundo que o cerca nos seus vários aspectos sociais. Ou seja, que discurso estou usando com o meu aluno para que ele entenda aprender tal idioma? Qual o objetivo em aprender este idioma, etc. Mais uma vez, o papel do professor educador aqui é de total relevância e seriedade. O aluno precisa ter conhecimento de que aprender inglês é bom, tendo objetivos bem definidos e específicos para explicar tal aprendizado. Precisa saber que, apesar de este ser um idioma muito diferente daquele que ele pratica em seu país, a saber, a língua portuguesa, o inglês é um idioma tão difícil ou tão fácil como qualquer outro, nem mais e nem menos. Por fim, espero ter conseguido dar sugestões para que futuros professores educadores, pesquisadores dessa área do conhecimento façam o que não me foi possível. Espero também ter deixado bastante definido o papel do professor mediador enquanto um educador preocupado com sua prática docente. Apenas citando alguns textos, alguns autores citados nesse trabalho, Bauman, 1999, Celani, 2000, Hashiguchi, 2003, Moita Lopes, 2002, 2001, Rosa, 2003, e é isso.